Eu estava fazendo minha devocional e pensando como nos nossos dias atuais tem sido difícil encontrarmos testemunhas de Cristo, mas testemunhas que testemunham, que são testemunhas, que vivem a vida na presença de Deus, de uma forma que as pessoas podem se apoiar nessas testemunhas e crerem em Deus, porque a gente está rodeado de uma nuvem de testemunha na Bíblia, tem muitos testemunhos. Paulo mesmo fala, eu estou rodeado de muitas testemunhas que tem na palavra. Mas hoje, nos nossos dias, tem sido complicado ver essas testemunhas. Está rodeado de testemunhas vivas aqui junto com a gente. E eu estava olhando, porque tem duas dificuldades, pelo menos que eu enxerguei. Pode até ter mais outras, né? Mas essa live é sobre hipocrisia. Eu queria falar um pouco sobre hipocrisia e sobre fragilidade. Nós temos, às vezes, nós não conseguimos ser testemunhas neste tempo, muito por causa da nossa hipocrisia. A gente diz que crê, a gente diz que crê em Deus, a gente diz que confia em Deus, a gente fala que Deus é o nosso maior amor, a gente fala que Jesus salva, mas no dia a dia, na nossa vivência no trabalho, em casa, nos lugares onde a gente não faz diferença. Porque a nossa hipocrisia faz com que a gente pare de ser testemunha, porque nós começamos a julgar as outras pessoas, a apontar o dedo sobre as outras pessoas. E a nossa hipocrisia, ela traz insegurança para as pessoas que estão olhando para nós, que estão olhando para a nossa fé. Porque, na verdade, o que a gente prega, a gente não vive. E nós sempre estamos prontos para criticar, para apontar o dedo, para julgar. Porque dói no coração do hipócrita ver o erro do outro. Porque o erro do outro revela o seu erro. Até a gente estava conversando sobre isso esses dias atrás. Se tá te doendo muito, pega que é teu. Tem alguma coisa em você que precisa ser trabalhado. E a hipocrisia, ela é uma coisa muito natural no nosso meio. Então eu queria trazer para você isso, essa conversa sobre a hipocrisia e sobre a fragilidade extrema do servo de Deus. Por outro lado, nós temos aquela testemunha que é muito sincera. Não estou falando que a testemunha tem que mentir, mas ela expõe a fraqueza e a fragilidade dela para o mundo. E ela se coloca num nível de igualdade, de fragilidade que o mundo tem. E aí, quando alguém precisa se apoiar em uma força, em uma fé, não consegue se apoiar em nós, porque nós estamos tão frágeis quanto todo mundo. E eu queria trazer isso para você. Mas então quer dizer que a gente tem que fingir ser forte? Não, a gente tem que ser forte. É uma ordem. Deus nos ordena sermos fortes. Só que essa força, ela não vem de nós, ela vem dele. Então é uma ordem que nós sejamos também testemunhas. As pessoas precisam olhar para nós e enxergar a força de Deus em nós. Nós não podemos deixar que a nossa hipocrisia impeçam pessoas de chegar até Jesus e nem a nossa fragilidade extrema. Muitas vezes você tem sido tão sincero, exposto tantas suas fraquezas no trabalho, ali sua fragilidade, e você não confessa a sua força, que a sua força está em Deus. Que a pessoa pode ver sua sinceridade em mostrar a sua fragilidade, mas você precisa também mostrar a força da sua fé. Provérbios 25:19. Como um dente estragado ou pé deslocado, é a confiança no hipócrita, na hora da dificuldade. Então, na hora que o mundo se encontra em dificuldade, ele não pode se apoiar no hipócrita. Porque o hipócrita só diz que crê, só diz que tem fé, mas na hora de ajudar, ele não consegue ser suporte para ninguém, porque ele está vazio. E geralmente o hipócrita faz muito barulho, exige muito direito. E diz que carroça vazia é que mais faz barulho, então é isso. O hipócrita, ele é alguém vazio da presença de Deus. Atos 1:8 diz assim: mas receberão poder quando
Quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Se você é alguém que não tem fome de Deus, fome da presença de Deus, você não vai conseguir ser a testemunha que o Senhor tem ordenado que você seja. Até eu estava conversando com a Lourdinha ontem, né, Lourdinha? Vocês consideram o chamado como uma ordem de Deus? Porque nós somos chamados para ser testemunho. E a pessoa fala assim, o meu chamado é de fazer isso, meu chamado é de ser missionário, meu chamado é de ser professor, eu tenho um chamado de ser médico. Aí eu falei, conversando com a Lourdinha ontem, eu falei assim, a gente precisa entender que o chamado, ele não é um convite. O chamado, ele é uma ordem. Porque se você entender que o chamado é um convite, você aceita se você quiser. Agora, se você entender que o seu chamado é uma ordem de Deus, você entende que você não tem escolha. Você precisa obedecer, você precisa ouvir e você precisa responder ao chamado que Deus tem para sua vida. E talvez você está parada em um lugar onde você fala assim, mas Deus ainda não mostrou meu chamado. Deixa eu falar uma coisa para você. Você precisa gastar um pouco de mais de tempo na presença de Deus. Você precisa ter intimidade com Deus. Porque desde o ventre da sua mãe, Deus já colocou o chamado dele dentro de você. Se você está com 50 anos, 60, 40, 20, 30, já se passaram muitos anos desde que você saiu do ventre da sua mãe. O chamado tem andado com você até hoje, porque Deus não chama você para fazer algo que você já não esteja fazendo. Então, se você não está fazendo nada, você não vai ser enviado para fazer nada. Mas o chamado é algo que você carrega desde o ventre da sua mãe, já está aí. E o chamado de Deus é que nós sejamos testemunhas dele, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, quanto nos confins da terra. Claro que aqui eu estou fazendo assim é um exemplo, mas tanto em Brasília quanto nos Estados Unidos, onde você estiver, você precisa ser testemunha. Mas se você é alguém vazio da presença de Deus, se você não tem intimidade com Deus, você não vai ouvir a voz dele. Você vai ouvir a voz dos seus medos, você vai ouvir a voz das suas angústias. E quantos servos não estão sendo testemunhas porque estão cheios de angústias, cheios de ansiedade, estão deprimidos. Mas o servo de Deus, ele tem depressão. Tem, mas não vive deprimido. O servo de Deus tem tristeza, mas não vive triste. Tem diferença. O mundo vive na tristeza, o mundo vive na angústia. Nós vivemos em Cristo. Nós precisamos ser testemunhas desse tempo. E a nossa hipocrisia e fragilidade tem impedido as pessoas de se apoiarem na nossa fé para subir na presença de Deus. Aqui em Provérbios fala como um dente estragado, como um pé deslocado. Quando você está com o dente aqui desse lado aqui estragado, você vai começar a mastigar desse lado. Você não vai mastigar desse lado aqui, porque você não tem confiança, porque isso aqui causa dor. Então, a nossa hipocrisia tem causado dor nas pessoas, ao invés de trazerem uma solução, um caminho, porque a hipocrisia nossa é grande demais. Nós estamos sempre prontos para revelar o direito das pessoas e fica ali jogando, apontando os erros dos outros. E na maioria das vezes, os erros que nós apontamos na vida do outro é o erro que nós carregamos, que nós precisamos mudar o entendimento. Ou às vezes você não tem sido testemunha porque você tem se mostrado frágil. E lá, Provérbios 24:10, se te mostras fraco no dia da angústia, tua força é pequena. Você fala, então eu estou no sal, Fernanda, porque minha força é muito pequena, porque eu estou fraca. A força que Deus derrama sobre você, ela não vem sem a presença do Espírito Santo de Deus. Então, se você um dia já entregou a sua vida para Jesus Cristo de Nazaré e o tem como Senhor e Salvador da sua vida, a presença do Espírito Santo já está dentro de você. Só que se você não alimenta com a palavra dele, se você não ora, se você não lê a Bíblia, se você não se reveste, o Espírito Santo ele vai se apagando dentro de você. E a Bíblia diz, não apagueis o Espírito Santo. Você não apaga o Espírito Santo se você alimentar com a sua intimidade com Deus. E você vai ver que você tem problemas como todo mundo tem. Inclusive tem um versículo que fala assim, não desmaieis nas vossas aflições, porque sofrimentos iguais aos vossos estão espalhados pelo mundo.
Mas o povo de Deus não fica neste lugar. Porque ele vai para a presença de Deus e Deus o coloca numa rocha mais alta, onde os problemas se tornam menores do que a presença de Deus. Onde o seu pecado, a sua vontade, o seu desejo de pecar se torna menor do que a presença de Deus. Porque você busca a Deus de tal forma, você ama a Deus de tal forma, de uma forma tão intensa, que a sua vontade de pecar ou a sua vontade de fazer escolhas, caminhos tortos, errados, acaba. Porque você tem muito prazer na presença de Deus. O que Deus proporciona para você, alegria, paz, coisas que o mundo oferece de forma fake, de forma passageira, Deus tem para derramar através da pessoa do Espírito Santo algo que permanece, que não sai. Então a nossa hipocrisia ou a nossa fragilidade extrema nos tem impedido de sermos testemunhas, de sermos suporte para as pessoas que não têm onde pisar, estão pisando no abismo, estão se afundando. E cadê nós como testemunhas de Cristo para estender a mão e dizer, vem aqui junto comigo para a presença, olha para a minha vida. Passou aqui um tsunami, levou tudo, mas porque eu tenho a presença de Deus, eu não sinto falta de nada disso, porque a presença de Deus é suficiente. Então, se você olhar para a palavra de Deus, existem muitos versículos. Deuteronômio 31, 6 fala, sejam fortes, sejam corajosos. Efésios 3, 12 fala assim, nós temos livre acesso a Deus por causa da confiança e a fé que nós temos nele. 2 Timóteo 1, 7 fala, Deus não nos deu espírito de medo, espírito de covardia. Então, ou às vezes nós somos hipócritas, nós ficamos julgando, apontando, condenando e dizendo para as pessoas o que elas têm que fazer e nós não fazemos. Ou às vezes nós somos muito, muito frágeis e nós não conseguimos ser testemunhas. Porque nós estamos tão envoltos na dor quanto o mundo está. E nós precisamos mudar o nosso entendimento para enxergar que o Senhor, Salmo 145, 9, o Senhor é bom para todos, a sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Então, quando o Espírito Santo de Deus, ele é derramado no nosso coração, que cria ali aquela intimidade com Deus, nós somos cheios da presença dele, nós nos tornamos testemunha. E a verdadeira testemunha de Cristo, ela é carregada de compaixão, não é carregada de empatia. A empatia é quando você se coloca no lugar do outro. Isso não é possível, gente. Não existe um jeito de você se colocar no lugar do outro. Porque é só o outro que sabe a dor que é ser ele. Por mais que você tente se colocar, você não vai dar conta. E Jesus não veio ensinar empatia, Jesus veio ensinar compaixão. E essa compaixão não é você se colocar no lugar do outro. É você amar de tal forma que você caminha com o outro, cheio do amor de Deus, dizendo, bora, vem aqui, eu conheço o caminho, eu conheço a verdade, vamos junto, vou pegar na sua mão. Isso é compaixão, é você não deixar a pessoa ali. Você fala, olha, eu não sei o tamanho da sua dor, eu não entendo o que você passou, mas eu tenho aqui para te dizer que a compaixão de Deus tem compaixão por todas as coisas que ele criou. Aqui, no Salmo 145, 9, fala que Deus tem compaixão de todas as coisas criadas que ele criou. Porque Deus assume a responsabilidade de todas as coisas que ele criou, inclusive animais, plantas, e a Bíblia diz que a natureza manifesta a glória de Deus. E cadê nós para manifestar a glória de Deus, para ajudar as pessoas a sair do buraco, para ajudar as pessoas a sair das suas depressões? Você, quantos anos você está tratando a sua depressão, está tomando sua medicação e está voltado... Começa a ajudar pessoas, isso vai ajudar você a sair da sua depressão. Isso vai diminuir sua medicação. Quando você começar a se doar, a dar. A Bíblia fala assim, dar e receber. O que você entrega para o outro, você vai receber. Se você está entregando o amor, você vai receber amor de volta. Se você está, mesmo você está com depressão, você está com ansiedade, mas você olha para o outro com compaixão, você está sendo testemunha, você vai receber cura. Você vai ser cura para a pessoa e a pessoa vai ser cura para você, porque o que você está dando, você vai receber.
É isso que a palavra diz, que isso tem um nome lindo que se chama comunhão. E só tem comunhão quem tem a presença do Espírito Santo. E isso é uma relação que você precisa cultivar todos os dias. Porque você vai ter suas fraquezas, mas você vai olhar para Deus e saber que você tem toda a força que você precisa nele. Lá no Salmo 27, tem alguns versículos que eu vou ler aqui para você. Em nome de Jesus, receba como abraço do Espírito Santo na sua alma. Fala assim: ainda que meu pai e minha mãe me abandone, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Guia-me pela vereda dos justos. Protege-me dos que me perseguem. Não me entregue ao apetite dos meus adversários, pois são caluniadores e se levantam contra mim. E destilam maldade e crueldade. Eu estou certo de que, se não fosse a minha fé perseverante, de que viverei para ver a bondade do Senhor, eu não estaria aqui nesse lugar. Nesse lugar aqui, e aí fala assim: confia, pois, no Senhor, assim fortalecerás o teu coração, pois depositareis somente no Senhor toda a tua esperança. E aqui eu gosto muito desse texto do versículo 13 do Salmo 27, porque fala assim: olha, a minha fé perseverante vai me fazer viver e ver a bondade do Senhor. A gente não conversa aqui, todo dia eu falo, gente, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aqui o salmista está dizendo assim: olha, a minha fé perseverante vai me fazer viver para ver a bondade do Senhor. Você precisa enxergar a bondade do Senhor, mesmo no mal que você está vivendo, porque Deus está trabalhando no seu bem. Deus está trabalhando no seu bem. Se você ainda não conseguiu enxergar o bem que Deus está trabalhando, o bem que Deus está fazendo, aguarde com fé e perseverança, porque você vai ver. Então, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que nós possamos ser testemunhas, não permitir que a hipocrisia, o nosso julgamento, o nosso apontar de dedos, o nosso olhar para o outro como se nós fôssemos santos e perfeitos, mas na verdade somos como sepulcros caiados, precisamos tirar a podridão de dentro de nós, o nosso pecado, e ser testemunha. Nós precisamos ser testemunha de Jesus. Salmo 103, versículo do 3 a 14, fala assim: como um pai tem compaixão dos seus filhos, o Senhor tem compaixão dos que o temem, e lembra que nós somos pó. 1 Coríntios 10, 7 fala: quem pensa estar de pé, cuidado para não cair. E 1 Samuel 16, 7 fala assim: Deus não vê como o homem vê. Então, quando nós pararmos de sermos hipócritas, pararmos de sermos tão frágeis e começar a nos encher da presença de Deus, porque é dele que vem toda a nossa força. Salmo 28, 7 fala: o Senhor é a minha força, meu escudo e minha salvação. Nele o meu coração confia e expressa a minha alegria. Quando nós nos enchemos da presença de Deus, a hipocrisia vai embora, porque nós reconhecemos que precisamos de Deus desesperadamente na nossa vida. E a nossa fragilidade também, porque nós vamos chegar na presença de Deus com ousadia, porque Ele não tem dado para nós espírito de medo. Então, como um dente estragado ou pé deslocado, é a confiança no hipócrita na hora da angústia. As pessoas não têm como confiar em você se você for hipócrita, mas também não tem como confiar se você vive desesperado e arrancando os cabelos como todo mundo. Você precisa entender que Deus, Ele te faz forte, Ele te faz corajoso. E quando Ele fala seja forte, seja corajoso, Deus não está fazendo um pedido ou um convite, é uma ordem. E quando Jesus fala assim: olha, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso não é um convite, é uma ordem. Começa a ouvir a palavra de Deus. Para de entender que é convite. Eu escolho estar na presença ou eu não escolho estar na presença. Vai para a presença e pronto. E começa a ser um testemunho que o mundo pode olhar em você e enxergar Jesus. O mundo desesperado em sua depressão, em sua angústia, em sua dor, olha para você e encontra força. Encontra em você alguém que consegue ver a bondade de Deus no caos.
Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que eu e você possamos ser verdadeiras testemunhas de Jesus. Aqui está no Salmo 103, quando fala assim, como um pai se compadece, tem compaixão do filho, assim Deus tem compaixão e lembra que nós somos pó. Quando nós estamos cheios da presença de Deus, nosso coração, ele se enche de tanta compaixão que nós conseguimos olhar para as pessoas como um pai olha para um filho. Um pai, ele não fica olhando para o filho, para os defeitos do filho. O filho é cheio de defeito, mas o filho dele é o melhor filho do mundo. A gente consegue entender e separar o defeito dos nossos filhos de quem nossos filhos são. E é assim que Deus quer que nós olhemos para a humanidade. Deus quer que você olhe para o seu chefe com compaixão, como um pai olha para um filho. O sentimento que Deus tem por nós, misericórdia, é o mesmo sentimento que Ele quer que nós tenhamos com os outros. Porque a nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta é contra o inimigo das nossas almas. Enquanto você estiver brigando com a sua sogra, rebelde, como é que fala? Indignado com o seu chefe, com o seu cônjuge, com seus filhos, é uma guerra eterna e Deus manda a gente olhar para Ele agora e entender que Ele é a nossa força. E se nós estivermos na presença dEle, nós conseguiremos olhar para os nossos algozes, para as pessoas que são difíceis, que estão no nosso caminho, com compaixão. Mas não é uma compaixão porque a pessoa merece, é uma compaixão porque você é alguém curado e que carrega cura no seu comportamento, no seu sorriso, no seu abraço, na sua palavra ou no seu silêncio. Porque uma pessoa cheia da presença de Deus, ela é testemunha da presença de Deus e ela carrega a presença de Deus. E onde a presença de Deus chega cura, chega livramento, chega alívio. Então, em nome de Jesus, não permita que a hipocrisia roube de você a honra e o privilégio de ser testemunha. Uma testemunha que tem compaixão do outro. Não se coloca no lugar do outro como empático, porque isso não é possível você fazer isso. Mas é alguém que se coloca do lado do outro em compaixão, pega na mão e fala, vem, olha para mim, eu consegui, você também vai conseguir. Eu consegui ficar livre da depressão, você também vai conseguir. Eu fiquei livre da angústia, você também vai conseguir, porque a presença de Deus vai potencializar a medicação que você está tomando, você vai ser curado, como eu fui. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que nós sejamos testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em Judeia, quanto em todos os confins da terra. Em nome de Jesus, que a nossa fragilidade seja exposta apenas na presença de Deus, para que Ele nos refaça e as pessoas sejam rodeadas de uma nova onda de testemunhas de Cristo, que não estão desmaiando em suas aflições, mas estão caminhando para o alvo que é Cristo. Em nome de Jesus, coloca a mão no coração, vou orar por você. Pai, o Senhor é grande, misericordioso e é tão compassivo. O Senhor é tardio em ficar bravo, irado conosco. O Senhor é cheio de misericórdia. Em nome de Jesus, arranca do nosso peito toda a hipocrisia ou fragilidade, o que tem nos impedido de sermos testemunha do Senhor, do que o Senhor tem feito, do que o Senhor fez, faz e fará. Em nome de Jesus, nos torne fortes no Senhor, que nós possamos ser fortes, ser corajosos, entrar na Tua presença com ousadia e vivermos o que o Senhor tem para vivermos aqui neste mundo, para cada um de nós aqui. E não é uma vida derrotada, uma vida encolhida, mas é uma vida colocada no alto do monte, brilhando, trazendo luz e trazendo, Senhor, a oportunidade para as pessoas enxergarem o Senhor através da nossa vida, da nossa história, da nossa salvação, que o Senhor fez em nós. É possível, Senhor, que a nossa luz chegue de tal forma nas pessoas que a gente nem vai chegar a conhecer e ver, mas de longe vão olhar e ver a Tua presença em nós e vão ser curadas, vão ser transformadas em seu entendimento e também serão salvas. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você, sobre a sua enfermidade física. Agora, se você está com problemas no joelho, na coluna, nos rins, seu sistema renal agora, eu ministro cura para que o Senhor dê um novo sistema renal para você. Cria aí uma nova oportunidade de irrigação pura do teu corpo, do teu sangue, e você seja curado em nome de Jesus. Você está tomando alguma medicação?
Espírito Santo de Deus, potencializa essa medicação e dê celeridade na cura do meu irmão e da minha irmã agora, em nome de Jesus. Se a sua dor é na alma, você está sufocado porque você está preso nas suas angústias, mágoa, ressentimento, em nome de Jesus, eu ordeno a todas essas correntes e prisões emocionais que sejam quebradas, que você seja livre dessa dor, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré. Um beijo e até amanhã, 6h30. Um bom domingo para vocês. Tchau, tchau.